Olá pessoal, ainda como parte dos eventos alusivos ao Jubileu de Prata, né, os 25 anos da UTF-PR Campus Pato Branco, estamos aqui com a presença ilustre do professor Roberto Cândido, hoje professor do NAELT. De novo, né? Chefe do NAELT? Não, menos, só na docência. Só na docência. E ele teve uma passagem bastante interessante, ficou 8 anos, de 96 a 2004. 96 a 2004. Eu acho que marcou uma história, né? Pato Branco. Foi uma história bastante interessante, né? Então vamos contar essa história para esse pessoal aí. Como é que apareceu esse convite para você ir para Pato Branco ser diretor daquela unidade? Bom, nessa época da implantação das então unidades de Pato Branco e de todas as outras, era um praxe da instituição que se utilizassem pessoas do quadro de Curitiba, que já tinham, vamos dizer assim, a cultura do Cefet, e que iriam para as suas unidades fazer a implantação, pelo menos nos primeiros anos, como uma indicação direta do diretor-geral. Então, nessa época, antes um pouquinho, inclusive, eu já estava na equipe de direção dentro da diretoria de ensino em Curitiba. Em 94 a gente saiu de Curitiba e foi fazer a implantação da unidade de Campo Mourão. E nesse meio tempo nós tivemos uma consulta para definição do diretor-geral, né? Quando o professor Paulo Alessio foi quem assumiu. E aí veio o convite de trocar de campus, né? Até pela dimensão do campus de Pato Branco, que era um campus maior em relação às que tinham sido implantadas, porque ela foi implantada com todos os cursos técnicos, mas também teve a incorporação da faculdade municipal. Então isso criou uma dinâmica diferente da consolidação do campus, né? Teve todo um processo de incorporação, de assimilação de cultura, né? Então foi feito o convite já pela experiência também de Curitiba e experiência de implantação de campus, que pudesse a gente fazer um trabalho junto à unidade de Campo Branco, de Pato Branco. E essa experiência lá como diretor, era tudo novo, né? O campus tinha o quê? Acho que não tinha 10 anos? Não, nessa época ele tinha 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. Então tudo era novo, né? Totalmente novo, né? Então, e foi muito rápido, né, essa mudança, né? Já teve que chegar a assumir e começar a fazer os trabalhos de consolidação, né, do campo, que já tinha traçado, vamos dizer assim, os rumos que o campus deveria seguir. Agora era realmente fazer a sua consolidação. Numa visão cronológica, assim, como é que foi? Primeiro ano, segundo, o que foi implantando, o que você foi agregando àquele campus, para ir logo em seguida virar uma universidade, né? Eu acho que assim, principalmente, né, uma situação bastante particular era justamente dessa incorporação de uma faculdade municipal, que é uma instituição que tinha uma cultura diferente. Também tem sempre aquelas consequências de um processo de consulta de direção geral. E isso fez com que a gente chegasse lá, primeiramente, colocando que naquele momento o trabalho era um só, né? Independente de resultados eleitorais e coisas do tipo. Eu diria assim, você é da área da educação física, a gente podia dizer que tinham diversos times. Sim. Que queriam jogar, que queriam ser campeões, né, dentro. Mas a gente precisava construir o campo primeiro. Né? Então, fazer o campeonato sem campo, não. Então, né? eu acho que essa foi assim a regra motivadora, onde todos os professores, os técnicos administrativos, os alunos, né, entenderam que a gente precisava construir o campo. Né? Então, mesmo que a gente tivesse alguma discordância eventual com posturas de eleição política, seja lá o que for, tudo isso foi superado no sentido de fazer a construção. Eu acho que isso foi o ponto mais positivo que a gente podia ter dentro do campus de Pato Branco. Quando pegou, tinha quantos cursos? Nós tínhamos todos os cursos incorporados da faculdade municipal, né? Tinha o curso de administração, ciências contábeis, agronomia, matemática, tinha um curso de letras em extensão e um curso de informática.
e aí os cursos técnicos, que eram os originais de implantação, o curso de eletrônica, o curso de edificações, que foram os iniciais de curso, e o curso de eletromecânica técnico também. Nesses 8 anos, Nesses 8 implantou anos, alguma coisa? Ela deve ter implantado, né? Sim, sim. Aí foram várias questões. Porque a partir do instante que você tem todo os seus colaboradores, né, os colaboradores do campus, da então unidade ainda, né, envolvidos na busca de um objetivo comum, de um sonho comum, e nós tínhamos o sonho de ser, foi construído, né, a possibilidade de sermos a unidade de referência de interior no Brasil. Essa foi assim a métrica adotada. Nós queremos que essa seja uma unidade de interior que seja uma referência a nível de Brasil. Né? E realmente todo mundo começou a caminhar em relação a esses objetivos, traçar as metas dentro dos setores, dos cursos, das coordenações, e a partir daí foi um passo atrás do outro. Né? Aí quando você saiu de lá, tinha quantos cursos a mais? Esses cursos estavam consolidados, né? Daí Sim. nós estamos começando já passando pela transformação do Cefet em universidade, com a criação dos cursos superiores de tecnologia, já se estudando os cursos de pós-graduação, já estava se atuando com os cursos de especialização e já se pensava nos mestrados. Já existia um programa, né? Se criou a primeira incubadora do sistema, na época o sistema Cefet foi a partir de Pato Branco, com a criação de empresas por alunos, que são hoje empresas muito grandes, algumas de sucesso já bastante acentuadas, né? E a coisa aí foi fazendo a interação com a comunidade, com a rede pública, então tiveram cursos para a rede estadual de especializações, parcerias com as faculdades locais, então se buscou construir ali um diferencial. O que permitiu também na sequência a criação de um conjunto de empresas encostadas à universidade, né? Sempre que se espera, né? Com o LACTEC na época. Então, o interessante, chegou uma época que nós tínhamos em torno de 450 alunos estagiando e trabalhando nas empresas e no outro turno estudando. Que bacana. Aquela movimentação assim foi uma coisa extraordinária, né? E o papel da universidade nesse ponto, então Cefet na época, embora ela tivesse a sede em Pato Branco, a influência regional era muito grande. A gente brincava na época que tinha horários que tinha mais ônibus no campus do Cefet do que a rodoviária. Porque toda a região vinha com ônibus e pessoas. Acaba centralizando, né? Acaba virando um polo, né? Então, é muito interessante, porque a gente começa a interagir cada vez mais com essa realidade regional, né? E começa a ver resultados, né? Começa a ver resultados. Até quando a gente entrevistou o Alcemir Guerra, ele comentou que ao chegar à universidade ali, as empresas se interessaram, as empresas começaram a encostar. E foi o que catalisou, né? Uma escola, uma universidade que formava inteligências, formava o conhecimento, né? Colocava ali uma mão de obra de alto nível. E com isso as empresas vieram aproximando, a comunidade começou a abraçar. Então, né, naquela coisa que você comentou de o campo, né, vamos construir o campo, mas junto com o campo acabou vindo a torcida também. Vem, né? A torcida também. Então, acho que uma interação bastante grande. Esse tempo que foi lá, então, para você foi pessoalmente, assim, foi fantástico. Foi uma satisfação profissional, realização profissional, muito trabalho, porque a gente não tinha nem horário de entrada, nem horário de saída, né? Às vezes, 7 horas da manhã a gente estava lá. Você é um estrangeiro lá, né? E 11 horas da noite estava saindo com todo mundo, final de semana. Então, mas foi um ritmo de trabalho que foi feito com muito gosto, né? Com muito gosto. Dá para olhar lá para trás e falar, puxa, fiz uma diferença. Eu acho que dá de olhar para trás e principalmente você poder observar que mesmo praticamente eu voltei para Curitiba em 2005, né? Então já vão aí há alguns anos. E quando a gente retorna a Pato Branco, é como se a gente tivesse apenas saído um final de semana e voltado, tanto em relação às pessoas do campus, quanto à própria cidade, né? Então, é saber que você saiu e as portas permaneceram abertas. Acho que essa é a maior satisfação. E deixando aqui para nossos curiosos ouvintes e espectadores aí,
Uma história legal, assim, que você diz, puxa, essa história marcou um aluno, com o professor, com a comunidade. Tem alguma coisa aí na manga para contar para esse pessoal? Bom, depende do tipo de história. Pode ter histórias engraçadas, podem ter histórias emotivas, pode ter de qualquer segmento. Né? Porque as coisas que aconteceram em 8 anos dentro do campus foram bastante marcantes. Mas eu contaria uma história que ficou conhecida como o primeiro papelão do diretor. Né? Oh, meu Deus! Saiu até em livro. É bom isso, o pessoal gosta. Saiu até em livro. Até em livro. Até em livro. A minha primeira vinda ali, porque daí vim buscar a família, aquele movimento todo. Um dia eu estou voltando de ônibus para Pato Branco e, coincidentemente, a rodoviária de Coronel Vivida é muito parecida com a antiga rodoviária de Pato Branco. Imagino, deve ter acontecido. E aí o pessoal disse assim para mim, Cândido, cuidado, porque para Coronel Vivida, Pato Branco e Francisco Beltrão. O Sérgio, que era o diretor anterior, alguém da família dele, eu não me lembro agora, um dia passou e foi parar em Francisco Beltrão. E aí eu estou chegando no ônibus e eu acordei, olhei a rodoviária de Pato Branco e desci. Mas não era Pato Branco. Entrei no táxi e falei para ele assim que eu queria ir lá no bairro onde eu morava, no La Salle. O motorista começou, aonde mesmo? No La Salle, pega a Tupi, que é a rua principal ali de Pato Branco. O motorista dizia assim, não, mas a Tupi é lá em Pato Branco. E aí? Onde é que eu estou então, né? Então, o senhor está em Coronel Vivida. Aí que eu entendi o que o motorista falou. Sim. E foi o ponto engraçado da história. Quando eu desci do ônibus, o motorista disse assim, Coronel, moço. Eu digo, não, professor do CVT. Ele estava dizendo que eu estava chegando em Coronel, eu achei que ele me achou um cara de Coronel. Essa ficou uma das histórias mais engraçadas. Na primeira, segunda semana eu já consegui aprontar uma. Então, história deve ter bastante, né? Então, acho que você que está aí acompanhando essas entrevistas que a gente tem feito aí com as grandes personalidades de Pato Branco, que fizeram a história dessa cidade, a história desse campus, né? Hoje UTF-PR, aguarde, vai sair um livro, não vai? Histórias engraçadas e emotivas como o Roberto Cândido. É muito bom ter, né, um depoimento desse tão marcante, tão emocionado, né, de saber que entrou para o nosso quadro para ser professor e veio a fazer a diferença numa implantação, no desenvolvimento de todo um campus, de toda uma área, uma região. Né? Eu acho que só tenho a parabenizá-lo e agradecer a todos que estão aqui. Né? Alguma última mensagem? Eu acho que essa primeira satisfação de poder ter participado dessa história de 25 anos, né? 25 anos já é uma história volumosa, forte, potente. Muita gente passou por lá, muita gente construiu a sua vida a partir do que estudou dentro do Cefet e da universidade. E é muito bom saber que a gente pôde estar lá e contribuir e fazer parte de uma grande equipe, de um grande sonho. Né? Acho que principalmente quando a gente tem grandes sonhos, é a possibilidade de grandes realizações. E quando todo mundo sonha um bom sonho junto, o sucesso é inevitável e Pato Branco é um exemplo. Está de parabéns. Então, parabéns Pato Branco, parabéns Cândido, por essa história bacana, essa passagem de sucesso, vitoriosa. E quem tem a ganhar com isso sempre é a educação e o país. Né? Gente, um grande abraço a todos, até a próxima.